Ok. Cícero, pode falar. Meu nome é Tá. Cícero Prado Sampaio, eu sou médico em Joinville, minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo e também eu tenho pós-graduação em medicina do trabalho. Trabalho, sou coordenador da parte de emergência cirúrgica do Hospital Dona Helena e trabalho junto às varas da Justiça do Trabalho de Joinville como perito na área de medicina do trabalho. E, além disso, eu também sou voluntário na organização Brahma Kumaris e dentro nessa parte de trabalho que a organização Brahma Kumaris realiza, eu, eu faço parte do corpo docente e participo de vários programas, atividades e eventos, workshops no Brasil todo, abordando a questão, algumas questões médicas e outras que são mais relacionadas a desenvolvimento espiritual. E aproveitando esse, esse viés, a gente uniu o setor num trabalho conjunto com o meu irmão Helder Prado Sampaio, que é engenheiro de segurança. Eu estou participando, auxiliando num trabalho de utilizando essas ferramentas, a ferramenta da meditação, a ferramenta também do entendimento do, 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 dessas informações e conhecimentos sobre o estresse. É sabido, né, que o estresse, essas situações, todas elas podem comprometer a produtividade do trabalhador e também comprometer a segurança do trabalhador. Então, esses dois fatores são os enfoques principais nesse trabalho que está sendo desenvolvido. E é um enfoque original, porque normalmente o enfoque básico ele é dirigido para o ambiente do trabalho, para situações, os riscos que estão fora do indivíduo, né? E na verdade o principal, o enfoque mais importante e principal, ele é deixado de lado, que é o do próprio indivíduo, que é o ambiente interno do indivíduo, que é um enfoque que normalmente ele é ignorado. Então, sob esse aspecto, é um trabalho bem original e muito interessante. É isso mesmo, né? A gente quer desenvolver a resiliência do trabalhador, né? Empoderar o trabalhador para que ele possa lidar melhor com os fatores estressantes e assim contribuir para a prevenção de acidentes. Além, obviamente, de produtividade e outros subprodutos, né? Que com certeza a gente pode gerar. E aí, claro, a gente vai falar do estresse, vai falar do, dos recursos que a gente usa para Isso. controlar o estresse, né? Que é, entre tantos, né? Um deles é a meditação, que é onde você tem um expertise aí que está nos ajudando aí a validar esses aspectos. E tem outras componentes aí que também podem ser usados como ferramenta, que a gente vai estar apresentando em outras discussões. Na verdade, assim, são dois módulos. O primeiro módulo ele vai mais que definir o que é o estresse, situar mais a pessoa com relação ao problema, as repercussões dele, né? E o segundo no processo de reversão das situações, né? São a utilização das ferramentas
e como proceder nesse... Então, divide em duas partes, né? A primeira parte é de informação, mais de situar, de conhecer, entender o problema, e o segundo módulo é mais a resolução dele. Não precisa ser especificamente no trabalho, né? Nós estamos em constante interação com o mundo à nossa volta. Pode ser a natureza, outros indivíduos, e situações profissionais, situações de lazer, qualquer que seja ela. Essas interações, elas podem, dependendo da forma como elas ocorrem, podem gerar situações estressoras, né? que elas necessitam ser corretamente administradas para não trazerem algum prejuízo na qualidade de vida, né? Então, especificamente isso pode acontecer em qualquer ambiente, né? Mas especificamente no ambiente de trabalho, isso toma uma dimensão de grande importância, porque, na verdade, o ambiente de trabalho é um ambiente que você vai estar 1/3 da tua vida, né? O outro terço você vai estar dormindo e o terceiro terço seria a tua vida pessoal, familiar, lazer, incluindo. Então, 1/3 da tua vida você está no trabalho. Contando que o outro terço você está dormindo, na verdade, metade da tua parte ativa é o trabalho, né? E para algumas pessoas até mais do que isso, né? Pessoas que trabalham mais de 8 horas, né? Isso aí vai dar um valor até maior. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o estresse hoje ele atinge cerca de 90% da população mundial. Claro que isso se dá por causa de condições específicas do mundo hoje, da sociedade, das condições competitivas, das condições de escassez, né? Então, uma série de situações momentâneas da história mundial, do momento em que a humanidade vive, é uma situação bem propícia ao desenvolvimento do estresse. I'm just worn out. Mark, I haven't heard back from you. You're not passing up on this, are you? We're still on for lunch today, right? I don't have the information on that to act. Why weren't we up on this 3 weeks ago? Mark, we're way over budget. Have you done your research on this? Temperatures will continue to rise in the city. At 6:30 in the morning, it's time to take your hand off the snooze button and start running in circles. 6 people called in sick today and we're already 2 hours behind. We need something quick. Yeah, this is Mark. Mr. Taylor and Mr. Jensen are here. They say you have Yes. an 11 o'clock appointment with them. Okay. Mark, okay, hold on 1 sec. This is a giant mess. Dave's online 75 did not process. I just have not had an extra minute to look into that. As soon as I do, I'll call you. I really just wanted to talk. I guess we can reschedule. Message marked urgent. Mark. I haven't heard back. Will this day ever end? E, na verdade, a palavra estresse, ela vem do inglês e originalmente ela foi usada para definir a capacidade de resistência de materiais. Isso era usado na engenharia, né? Esse termo foi transcrito para a medicina pelo médico Hansili em 1936. Significando o esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que ele considere que são ameaçadoras
a sua vida, ao seu equilíbrio interno. Então, da mesma forma como um material é submetido a um esforço de deformidade, né? Uma tensão, para medir a resistência, da mesma forma, esse esforço de adaptação é o estresse que está sendo submetido o indivíduo. E esse esforço de adaptação ele envolve um conjunto de reações orgânicas, endócrinas e psíquicas que visa otimizar a resposta do indivíduo e aumentar a sua capacidade de enfrentamento numa eventual situação de perigo. Ele, na verdade, ele essa reação de estresse, ela na verdade, ela não é uma coisa ruim originalmente, né? Ela é uma resposta fisiológica de adaptação do indivíduo quando eu tenho uma situação de perigo e me preparo para essa situação, essa reação, esse estresse, ele é fisiológico, é positivo para o indivíduo, é um estado de alerta, né? Então a situação de perigo surge na nossa vida e nós nos colocamos em sinal de alerta para nos adaptarmos, nos acomodarmos àquela situação momentânea. Então isso é positivo, não é negativo. Só que quando esse processo, essa resposta começa a se prolongar ou se exacerbar, ela pode gerar uma situação que vai, paradoxalmente, vai levar a uma inadaptação. Ao invés de preparar o indivíduo, vai gerar uma maior vulnerabilidade do indivíduo a situações externas, né? Então, nesse momento, esse estresse deixa de ser fisiológico e se torna patológico. Nós temos as demandas normais do mundo à nossa volta, né? Então, o estresse fisiológico ele vai me ajudar nesse aspecto. Mas o estresse patológico, ele vai ser uma armadilha, né? Vai gerar mais dificuldades e problemas além dos já existentes externamente, né? Porque eu acrescento uma outra dificuldade interna, além das situações externas que geraram aquele estresse. Ele próprio é um gerador de dificuldade. O estresse ele gera vários sinais, como irritabilidade, ansiedade, descontrole emocional, cansaço, esgotamento físico, alterações do sono, problemas de concentração e memória, gerando um estado interno de confusão, de não clareza, né? Que vai culminar com uma dificuldade de tomada de decisões. Então isso é uma situação que causa um efeito global no indivíduo, né? E compromete todas as áreas de atuação do indivíduo, né? Compromete a área profissional, compromete a área pessoal, compromete segurança, lazer, compromete tudo, né? Um estado interno confuso, com dificuldade de tomar decisões, ele não vai ter rapidez numa decisão que envolve sua segurança, que envolve um resultado de produtividade, que envolve uma eficiência maior, né? Então o rendimento cai, a
capacidade de proteção individual cai. Então, o indivíduo fica extremamente vulnerável, né, a uma série de situações. O estresse ele tem efeitos antes da ação, né? Imagina um trabalhador que tem que fazer determinada ação e ele na fase pré-ação ele já vai se sentir inseguro, tenso e vai ter aquele sentimento de ansiedade por insegurança com relação à sua própria atividade. No momento da ação em si, essa ação vai se tornar imprecisa, vai se tornar falha e vai diminuir o grau de satisfação individual. E na pós-ação, isso vai gerar um desgaste, cansaço, porque para você conseguir fazer o mesmo processo, você vai gastar uma energia muito maior e vai gerar um esgotamento, ou seja, um trabalho que pode ser feito com facilidade, sem muito desgaste, numa situação de estresse, aquele mesmo trabalho vai produzir um desgaste muito maior. Então, o cansaço, o esgotamento, na verdade não decorre tanto da ação em si que foi realizada, mas da forma com que ela foi realizada, né? No estado de equilíbrio, o que vai acontecer é o estresse fisiológico, né? O indivíduo ele se encontra, a sua atenção e percepção está ligada, ele está motivado, a realização pessoal é grande, o esforço é menor e o sentimento é de satisfação, felicidade, né? É um estado ligado, você está atento, alerta. E no estado de estresse, a atenção já se torna dispersiva, a motivação oscila e a realização pessoal não é muito grande. E para conseguir aquele mesmo resultado, o esforço é maior. E o sentimento é um pouco de insegurança, ansiedade. E isso vai culminar quando chega o estado de exaustão, que é o estado de atenção está lá embaixo, né? A pessoa está apática, não reativa quase, né? A motivação muito baixa, a realização pessoal quase nula, e ela se sente até muitas vezes incapaz de fazer aquela ação que ela fazia com tanta facilidade ou naturalidade. Às vezes as ações mais simples se tornam extremamente complicadas, né? Às vezes colocar uma chave na fechadura, se você está num estado de estresse, é um esforço imenso. Você fica... Quem já não experimentou isso, né? Numa situação de grande estresse, a chave não entra no buraco da porta. Então, esse mesmo fenômeno acontece no dia a dia. Às vezes uma tarefa que o trabalhador faz rotineiramente, com destreza, com facilidade, de forma natural, sem esforço, numa situação de estresse, aquilo se torna uma tarefa, às vezes, muito difícil, né? Isso daí, então, numa atividade perigosa, por exemplo, que envolve alto risco, concentração, a probabilidade de levar um acidente é enorme. Sim, claro, né? Se você está numa atividade que é relativamente simples, que não envolve risco, a repercussão disso talvez não seja muito grande, mas numa atividade de responsabilidade, de grande risco, que você está lidando com situações críticas, às vezes essa mudança que ocorre no estresse, ela vai ser fator decisivo num acidente, num erro, né? Num problema mais sério. Uhum. Resumindo bem de forma simples para o entendimento de como o processo acontece,
existe um estímulo estressor, que ele vem geralmente um estímulo externo. O nosso cérebro ele vai receber, através dos órgãos dos sentidos, esse estímulo, ele vai avaliar, entender esse estímulo, reconhecer ele, e aí, através do meu reconhecimento, isso pode ativar o sistema límbico e hipotalâmico. Essa área do cérebro vai ativar a glândula hipófise. Essa glândula hipófise vai produzir hormônios que vão ativar a glândula adrenal e vão ativar o sistema simpático, principalmente o simpático, né, mas o parasimpático também. E isso vai produzir secreção de hormônios que vão cair na corrente sanguínea e vão desencadear várias ações periféricas, né? Então, isso explica por que o estresse ele não provoca só reações emocionais ou reações mentais. Ele provoca também reações físicas no corpo, né? Então, a ativação do sistema nervoso simpático, ela vai provocar aceleração do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, dilatação dos brônquios, diminuição da motilidade do intestino, vasoconstrição, liberação de glicose pelo fígado, aumento do metabolismo basal. Então, todas essas situações físicas, elas acontecem como uma preparação para uma situação de perigo, né? Então, o batimento cardíaco ele se acelera, a pressão aumenta para ter um aporte sanguíneo maior nos músculos, nos órgãos que vão necessitar naquela situação de emergência. Os brônquios se dilatam para propiciar uma oxigenação melhor dos tecidos, né? O intestino para, porque naquele momento não é hora de ir no banheiro, né? É hora de se concentrar em outras coisas. Há uma vasoconstrição de algumas áreas que são desnecessárias naquele momento. Então, o próprio organismo ele vai selecionar as áreas que tem que ter aporte sanguíneo e que são as áreas importantes. E ele vai diminuir o aporte sanguíneo para as áreas desnecessárias. E a dilatação da pupila para facilitar a visualização, a liberação de glicose pelo fígado, que porque a glicose ela é uma fonte de energia, ela é o combustível da célula, né? Então, quando você libera a glicose, você está liberando combustível para as atividades celulares. E com isso você consegue aumentar o metabolismo basal da célula até 50%. Então a célula começa a trabalhar num ritmo mais acelerado para aquela situação de emergência. Então, todos esses efeitos aí são normais, né? Quer dizer, o organismo são benéficos. O problema surge quando ele começa a se transformar em crônico, que tem exatamente. Uma repetição fora do normal, né? Porque essas situações são situações momentâneas, né? Então, você está saindo na rua, um cachorro vem atrás de você querendo te morder, 30 segundos, você tem para alguns segundos, né? Às vezes 30 segundos é muito, para você correr ou se proteger ou tentar fazer alguma sair daquela situação de perigo iminente. Então, são situações eventuais rápidas e que logo elas desaparecem. Então, o indivíduo, isso aí é positivo. Mas, assim, o que acontece é que, normalmente, pela condição de pressão externa que o mundo hoje realiza e pela
inadaptabilidade do indivíduo, ele acaba se tornando presa desse processo. E ele começa a se tornar uma coisa crônica, né? É como um alarme, que o alarme ele é muito útil para te avisar do ladrão, né? Proteger um patrimônio, mas quando o alarme começa a disparar direto, ele começa a se tornar um incômodo, né? Ele já não é mais uma coisa que está te ajudando e começa até a te incomodar e te atrapalhar. É a mesma coisa com o estresse, né? Ele fica, aquela situação fica constantemente disparada e isso vai gerar primeiro vai gerar um esgotamento, né? Uhum. Então, a pressão arterial ela deixa de subir só naquele momento, ela começa a se tornar uma pressão arterial constantemente alta, o batimento cardíaco também está trabalhando num ritmo mais acelerado, então começa a haver alterações que vão saindo da situação normal e vão se tornando patológicas, né? Ok. Então, a estimulação adrenal ela é importante pelo seguinte, porque existe um aumento da produção do cortisol nessas situações. Esse cortisol ele é um anti-inflamatório natural que o próprio organismo produz. E ele prepara o indivíduo contra a inflamação. Então ele diminui a reação de dor, ele diminui a reação inflamatória, mas ele também afeta o sistema imunológico, ele diminui o número das células de defesa do organismo. Então, com isso, se o indivíduo fica sob esse estresse crônico, ele vai ter a sua imunidade comprometida, né, por causa do cortisol. Então, a gente sabe que o indivíduo sob estresse ele tem uma baixa imunológica, né, e é explicada por isso. E a liberação de adrenalina e noradrenalina também, pela glândula adrenal, ela vai provocar um aumento da pressão arterial, um aumento dos batimentos cardíacos, e com isso explica em parte assim, a questão da hipertensão arterial essencial, né? Que é a pressão arterial, pressão alta que as pessoas têm, que muitas vezes ela pode até nem estar relacionada a fator hereditário, nada mais relacionada à questão do estresse. A adrenalina, ela também aumenta a parte de liberação de glicose, né? E altera o metabolismo celular. Então tem indivíduos que têm uma resistência. Isso vai facilitar o desenvolvimento do diabetes também, né? Então, uma pessoa que já tem uma tendência hereditária para o diabetes, sob essa condição de liberação de glicose aumentada, ela vai ter uma possibilidade de desenvolver um diabetes clínico com mais facilidade. Essa situação que era uma situação fisiológica acaba se tornando uma situação patológica, né? Então, nós temos várias reações físicas no corpo, né? Dor muscular, fadiga, insônia, aumento da sudorese, cefaleia, pressão arterial alta, dor torácica, né? Dor no peito. 60% das dores, anginas e dores no peito que fazem o indivíduo procurar o hospital são devidas ao estresse. Só 40% tem consistência cardiológica, quer dizer, tem relação com algum problema cardiológico. Então, a maior parte delas não tem nada a ver com problema cardíaco, né? Então, são 60%
das consultas de dor torácica são desnecessárias, quer dizer, não desnecessárias, mas assim, não tão relacionadas com o aparelho cardiológico. Então, assim, além disso, distúrbios digestivos que são muito frequentes também na situação de estresse. Além dos efeitos físicos, tem os efeitos psíquicos, emocionais, né? Ansiedade, preocupação excessiva, impaciência, irritabilidade, esse descontrole emocional, né? Que é o estopim baixo, né? Mínimo. Preguiça também, porque o indivíduo perde aquela positividade, a baixa autoestima, insegurança, uma série de outros efeitos secundários emocionais. E no desempenho profissional, principalmente, o que vai acontecer é imprecisão nas ações, desconcentração, desmotivação, ineficiência. Então, falta de objetividade, às vezes para realizar aquela mesma tarefa eu dou uma volta, eu faço, né? E você começa a sair do teu ritmo de trabalho normal, começa a querer acelerar, pela própria ineficiência você gera pressa, né? E a pressa vai gerar mais imprecisão. Então, todos esses fatores aqui, uns são alimentadores uns do outro, né? A baixa produtividade te gera ter mais pressa, você está produzindo uma peça e você começa a produzir menos, aí você quer compensar aquilo, começa a fazer aquele mesmo movimento, aquele mesmo sequência de laboral, de uma forma diferente. Aqui aí acontece o erro, né? A imprecisão e o erro. Tem duas coisas aí que foi falado na outra parte anterior aí, falou preguiça. E tem duas componentes que são ingredientes para os acidentes, né? Que é o PP, pressa e preguiça. E o cara tem que pegar uma escada, não, vai com essa aqui mesmo, tal, tem que colocar uma proteção, mas isso é rapidinho, pressa e preguiça. Então são dois ingredientes que estão presentes aí em grande parte dos acidentes. Exatamente. E assim, se você está motivado, está ligado, você vai dar atenção àquela sistemática correta de uso dos equipamentos, de fazer as coisas da forma correta, né? E quando a motivação já cai, a concentração cai, essa falta de objetividade se torna presente, né? O indivíduo perde a noção da prioridade, e aí é que ele vai falhar na sua segurança, né? Ele vai menosprezar aqueles equipamentos de segurança, e aí abriu a porta para o erro, né? Abriu a porta para o acidente. Então, o estresse, ele vai ter um efeito global, né? Ele tem um efeito sobre o corpo, sobre a mente, sobre as emoções e sobre o comportamento no geral, né? No trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho. Então, é um efeito que pode ser devastador, né? Não é uma coisa tão pequena, né? Ela pode começar pequena e se tornar uma coisa igual uma rachadura, né, num prédio. Ele começa pequenininho, mas pode derrubar o prédio, se você deixar. Nessa parte aí você vê que são os 4 quadrantes aí, né? O corpo, emoção, mente, e tem um importante que é o comportamento, né?
E toda a parte aí que a gente está focando, que é a parte de prevenção, tem uma relação direta com o comportamento, né? Exatamente. Então, é legal destacar essa componente comportamental, né? Que vai ser o viés das próximas ações aí, né? Porque as alterações que acontecem no corpo, tudo bem, você vai ter uma dor de estômago lá, uma dor no peito, uma dor de cabeça, você consegue lidar um pouco, né? Mas os estados mentais alterados, eles vão levar uma fraqueza no indivíduo como um todo, né? Então ele se torna um alvo, por exemplo, para uma dependência química, um alvo muito mais fácil, porque você vai buscar alguma solução, e às vezes a solução que você vai buscar, ele é um analgésico, mas não está resolvendo a situação, né? Então, as dependências químicas são isso, né? São painkillers, né? Você vai tomar uma bebida alcoólica ou uma dependência de uma substância química para ter um alívio naquele estado interno desagradável, né? Então você quer resolver aquilo. Só que essa resolução é meio incoerente, né? E acaba gerando um problema adicional, né? Em vez de solucionar o problema. Né? Tem uma outra coisa também que aí eu acho que é importante destacar. Você vê ali o corpo, né? Ele dá alguns sinais de que alguma coisa não está legal, né? Taquicardia, fadiga crônica, hipertensão, dor no peito, etc. Então, isso daqui são os alarmes. Talvez tenha alguns indicadores que são talvez mais facilmente percebidos num exame clínico, alguma coisa assim, né? Para atuar preventivamente, né? Claro. Sem falar também nessa parte de emoção que você pode fazer através de anamnese, né? Você consegue pegar algumas coisas aqui também, né? Claro, claro. Mas então, assim, claro que isso aí ele tem graus, né? Então isso vai desde um grau leve até um grau crítico, né? Perigoso. Então, assim, na verdade, os fatores estressores externos, eles são de três naturezas, né? Que é a situação do cotidiano, do dia a dia, que é a competição, então as situações de trânsito, situações de competitividade na vida atual, que podem ser potencialmente estressoras. Tem as situações dos relacionamentos também, que podem interferir, né? Então, atritos com outras pessoas no meu relacionamento pessoal ou no meu relacionamento profissional. Então, esse também pode ser um outro fator estressor externo. E eventos significativos, né, que inclui situações únicas, que são incomuns, né, que não acontece no dia a dia, mas que são situações pontuais, importantes, que vão modificar a minha vida de forma significativa. Então, a morte de um familiar, uma separação conjugal, uma doença grave, um câncer, né? Uma falência financeira, ou às vezes para uma mulher, uma gravidez, que vai envolver toda uma mudança de vida, né? Então, assim, esses eventos que são também pontuais podem se tornar fatores estressores externos, né?
Existem fatores estressores que eles surgem internamente. Quer dizer, através da minha própria percepção distorcida, eu posso criar uma situação que não existe na realidade. É uma situação imaginária, só existe no meu mundo interior, ela não tem uma justificativa real, mas ela vai desencadear o estresse de uma forma bem real. Porque para mim ela é real, né? Então, uma pessoa que tem um sentimento de perseguição, que alguém está perseguindo ela, que ela imagina uma situação que na realidade não aconteceu. Então, todas essas viagens imaginativas que a gente pode eventualmente ter, também pode ser um fator gerador de estresse. Os nossos próprios hábitos, né, que começaram como um mecanismo de alívio, né, porque eu estou estressado, o que a pessoa estressada vai fazer? Vamos tomar uma cervejinha, vamos, né, tomar uma cachaçinha, né, ou vai procurar uma outra substância química para resolver aquela situação desagradável, né? Então, aquilo que começa de forma inocente, como um remédio, na verdade acaba se tornando um outro fator que me armadilha, né? Então, são esses hábitos prejudiciais que vão também acrescentar a geração do estresse, né? O próprio hábito ele se torna um gerador grave de estresse, né? O indivíduo que é dependente de uma substância e que não consegue se livrar daquilo. Às vezes até ele reconhece que aquilo está sendo prejudicial, ele tem o entendimento, mas ele não tem a força, não tem mais a capacidade de lidar com aquilo. Já se tornou uma vítima daquele próprio hábito que ele criou, né? E a negatividade interna também, né, que aí são padrões negativos de comportamento, sentimentos negativos, que a pessoa já pode ter na sua personalidade, que podem ter sido desenvolvidos ao decorrer da vida, né? Então, comportamentos de egoísmo, arrogância, raiva, vingança, ciúmes, né? Esses sentimentos negativos que o indivíduo tem de uma forma acentuada no seu padrão de personalidade, podem também se tornar um fator gerador de estresse, né? Porque além do comportamento mental negativo gerar situações negativas, né? Que o indivíduo com arrogância ele vai gerar problemas no trabalho dele, né? Ele não vai se relacionar bem com o companheiro de trabalho, vai ter dificuldades e além disso, esse próprio sentimento ele vai gerar um desconforto interno, né? Então, a pessoa com raiva, por exemplo, ela não só ela vai causar um efeito no ambiente, deixar os outros irritados, mas ela também vai queimar em raiva, né? Então, além ela se sente mal com o próprio sentimento e aquilo contagia o ambiente, contagia outras pessoas, né? Então é uma negatividade que irradia para o ambiente. E esse processo todo, o indivíduo vai entrando num ciclo, né? Ele entra num ciclo, e esse ciclo é literalmente vicioso, né? É um ciclo vicioso que se autoalimenta, né? O estresse a tensão leva a pensamentos negativos, os pensamentos negativos levam à redução do poder de discriminação, essa redução do poder de discriminação leva a um estado de confusão mental, aí esse estado vai comprometer a saúde, aí com a saúde comprometida eu também
aí começo a desenvolver outras doenças, outros problemas, então eu começo com estresse, daqui a pouco eu já estou com uma úlcera, aí a úlcera também está alimentando pensamentos negativos, né? Puxa, peguei uma doença, e aí eu tenho que tem um custo, aquilo vai ter um gasto e vai ter um desgaste. Então, todas essas situações são retroalimentadoras, né? Assim, teoricamente, tenho duas formas. Ou eu diminuo os fatores que são os fatores estressores que estão chegando até a mim, ou eu aumento a minha capacidade de enfrentamento. É duas maneiras. Os fatores estressores externos, eu tenho muito pouco poder de atuação sobre eles, né? Porque a maioria deles eu não tenho como intervir. Que são, por exemplo, o trânsito, a competitividade do mundo moderno, uma morte de um familiar, são coisas que fazem parte da vida, né? E do mundo hoje. Então, essas situações eu tenho muito pouca capacidade de atuação nelas. Mas, na minha capacidade de enfrentamento, não. Essa área é a área que eu tenho liberdade para poder atuar. Então, a forma ideal de combate do estresse ela está situada nessa capacidade de enfrentamento, nessa resiliência, né? Eu tenho que aumentar a minha resiliência, porque o mundo não vai se tornar mais bonzinho porque eu estou doente, né? As situações não vão deixar de vir porque eu tô me sentindo fragilizado, né? O mundo continua, as coisas continuam, as situações externas continuam e nada não vai ser diferente, né? Mas assim, o que vai fazer a diferença é a minha capacidade de enfrentamento, isso sim. É a maneira como eu reajo. Então, não é o fato em si, mas a maneira como eu reajo ao fato, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem ilustrativo, que seria, por exemplo, a morte de alguém, né? Pode potencialmente a morte de um familiar, que pode ser um fator estressor, né? Todos nós sabemos, desde o momento que a gente nasce, a nossa vida inteira, nós sabemos que a morte ela existe, e ela é fato incontestável, natural, que acontece com todo mundo, né? Faz parte do mundo, mas nós temos uma dificuldade de aceitação desse fato natural, né? Então, claro que se você perde uma pessoa querida, você vai sentir saudades, vai sentir, dependendo da proximidade de relacionamento que nós tínhamos com aquela pessoa. Então, tudo é uma questão do peso que eu vou dar nas coisas, né? E isso está centrado na posição que eu me coloco, né? Qual é a minha consciência? Na minha posição de consciência, eu vou ter a minha identidade, e com base na minha identidade, isso vai determinar o meu papel, vai determinar o meu padrão de pensamentos e vai determinar os meus valores. Então, com base nisso, eu reajo ao mundo, né? Então, se a minha consciência estiver num nível grosseiro ou ilusório, negativo, a minha identidade também vai estar sujeita a erro, meu papel vai ser não preciso, eu vou ter um padrão de pensamentos não equilibrado, né? Meus valores também vão ser valores questionáveis, né? Então, todos os desvios de comportamento humano, eles seguem esse padrão aqui, né? Ou seja, qual é a consciência que eu tenho de mim, isso vai gerar a minha identidade, e a minha identidade vai gerar o papel que eu vou assumir, meu padrão de pensamentos e os meus valores, né?
E então por isso que é importante o trabalho nesse nível de raiz, né, que é o nível da consciência, porque é através disso que eu vou conseguir desenvolver esses poderes internos, que são, na verdade, são os amortecedores da vida. Né? Esses são os amortecedores que vão me capacitar a andar nessa estrada cheia de buracos. Né? O buraco faz parte da estrada, né? Mas o meu amortecedor tem que ser bom. Se eu tiver um bom amortecedor, eu vou passar bem por ali. Né? Então, e esses amortecedores, esses poderes internos, porque as pessoas normalmente elas associam poder com poder físico, né? O poder com relação ao adversário, né? É o poder de atacar o outro, né? Eu sou mais forte que o outro, né? E isso eu caracterizo como poder. Na verdade, o poder ele é muito mais relacionado com autossoberania, autocontrole, né? Isso sim é poder, né? O indivíduo que tem o poder interno, poder sobre os seus sentidos, poder sobre seus poderes internos, poder sobre suas faculdades internas, esse sim é um indivíduo poderoso. Né? E não aquele que consegue dar um soco no outro ou agredir outra pessoa. A ideia de poder é um pouco... Aqui ela está um pouco diferente. Então, o poder de introversão ele é muito importante, né? Que é o indivíduo conseguir se voltar, porque é o primeiro poder. A introversão é o primeiro, porque é ela que vai permitir com que os outros aconteçam. Porque se eu nunca estiver me voltando para dentro de mim mesmo, eu nunca vou descobrir esses outros poderes que estão lá dentro. Né? Porque eu preciso primeiro a introspecção para poder observar meu processo interno mental. Né? Se eu percebo o que está acontecendo, aí eu posso interferir, eu posso trabalhar. Então esse poder de introversão é o primeiro. Né? Eu tenho que entrar no local onde está o problema para poder ver o que eu posso fazer. E o poder de julgamento também, é um poder de análise, de percepção, né? Poder de discriminação e julgamento são dois poderes parecidos, né? Só que julgamento é no julgamento da minha situação, não o julgamento do outro. Né? Nós somos muito bons juízes, mas para a situação do outro. Né? Então eu vou julgar o outro mas assim, o outro é o outro, não me interessa. Né? O que é importante para mim é que eu julgue as minhas situações, né? as minhas condições. E aí eu vou economizar energia e vou me concentrar no que realmente é importante. Então esses dois poderes, eles vão economizar gasto de energia. Né? Porque eu vou julgar certo, eu vou discriminar certo o que precisa ser feito, não vou perder energia fazendo coisas que estão fora do contexto. O poder de empacotar também economiza uma quantidade imensa de energia mental, energia física também. Né? Porque você vai empacotar, é botar um ponto final naquilo que não é relevante, aquilo que não interessa, não faz parte do contexto. Né? Põe um ponto final. Aquilo que é negativo, aquilo que está te fazendo patinar, né? Você empacota. Então esse também é um poder importante. Poder da tolerância, né? Porque saber que na verdade as condições de vida ideal elas não estão presentes. Né? O mundo não vai ser sempre gentil com você. Né? Às vezes o mundo não é gentil. Não é bom. E quando fica difícil,
Você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Então você tem que ter uma capacidade de tolerância, entender a limitação do outro, entender que o mundo ideal não existe hoje, né? E eu tenho que conviver com algumas situações que eu vou ter que me adaptar, que eu vou ter que tolerar. Né? E na verdade, quando você tem o poder de tolerância, na verdade, você não tem que tolerar. Porque quando você sente que você está tolerando, é porque você não está tendo o poder de tolerância. Puxa, eu tenho que tolerar esse sujeito. Né? Você não está tolerando, na verdade. Porque quando a tolerância existe como poder dentro do indivíduo, ele nem sente que está tolerando, porque é automático. Né? Eu não sinto que eu tenho que tolerar. É igual você está andando na rua com um amortecedor muito bom, né? Você nem sente o buraco. Você passou pelo buraco, mas o carro está tranquilo, está reto, não oscilou em nada, né? Porque o amortecedor é muito bom. Então é a mesma coisa. O poder de adaptação também, né? Às vezes a gente fica diante de um obstáculo, né? Fica diante de uma pedra, quebrando a pedra. E por que a gente não faz igual o rio? Né? Que vem, desvia da pedra e continua o caminho dele. Né? Você só desvia, economiza uma quantidade imensa de energia. Então, esse também é um poder de enfrentar. Né? Tem situações que você tem que enfrentar, você não pode negligenciar ou empurrar para baixo do tapete. Né? Então, saber quais as situações eu tenho que enfrentar, quais as situações que eu tenho que me adaptar, que eu tenho que girar, né? Isso vai depender. Né? E, por fim, o último poder é o poder de cooperar. Porque, para que haja uma cooperação, um trabalho coletivo, um trabalho em grupo, tem que haver esses outros poderes. Né? Quando esses poderes existem, a cooperação é fácil. Né? É muito fácil você trabalhar no cooperativismo quando você tem esses outros poderes. Se esses outros poderes não estiverem presentes, vai ser muito difícil você conseguir cooperar. Porque eles vão interferir nesse relacionamento coletivo com outras pessoas. Né? Porque esses poderes são necessários quando eu entro em relacionamento com outras pessoas. Então, assim, basicamente, esse seria o primeiro módulo, né? Assim, no módulo seguinte, a gente vai ver como que eu posso desenvolver esses poderes, de que forma, que ferramentas eu posso usar para desenvolver esses poderes e, através deles, eu conseguir resolver essas situações relacionadas ao estresse. Basicamente, eles são a resiliência. Né? Esses poderes, eles vão se tornar a minha resiliência. O grau de resiliência vai estar diretamente relacionado ao grau que eu possuo esses poderes. Alguma dúvida? Quer algum comentário, Helder? Que é um exemplo, né? Uma iniciativa aí, selecionada aí aleatoriamente, mas que ilustra como o pessoal de segurança é preocupado com o tema e algumas ações que eles têm feito, né? Com relação
esse tema. Eu vou passar aqui rapidinho para ilustrar um pouquinho. Tá. De acordo com uma pesquisa realizada aqui no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerp, através do Serviço de Segurança no Trabalho, cerca de 70% dos acidentes de trabalho acontecem quando o funcionário apresenta um quadro de estresse. A conclusão da pesquisa motivou uma série de ações para a orientação dos funcionários da unidade. A primeira delas foi a realização do 4º café com informação no refeitório do hospital. O assunto: o estresse no ambiente de trabalho. Vai ser um ciclo de ações, né? A primeira hoje começa agora, que é uma palestra sobre estresse no trabalho com a nossa psicóloga, a doutora Clarice. A palestrante foi a psicóloga Clarice Brito, que listou as causas do estresse no ambiente de trabalho, especificamente em hospitais. Existem várias causas, né, para o estresse no trabalho. Uma delas é, claro, a sobrecarga de trabalho, né, as grandes horas de trabalho e tal, e diversas, né, tudo que envolve o trabalho em si. As más relações dentro do trabalho, né, uma falta de se sentir recompensado pelo seu trabalho, tanto financeiramente como psicologicamente, né, e a falta de capacidade do funcionário de lidar com o estresse, né, devido aos seus problemas pessoais e tal. O encontro de hoje foi direcionado aos enfermeiros, uma das profissões no cenário hospitalar considerada mais estressante. O refeitório ficou lotado. Durante a palestra, os funcionários receberam dicas de como evitar o estresse. Assim, existem vários programas que ajudam a controlar esse estresse, né? E um deles é focando justamente na capacidade do funcionário de lidar com o estresse, para que ele possa, né, aprender a avaliar uma situação como estressante ou não. Existem técnicas de relaxamento, de controle da respiração, que vão ser usadas também. O estresse realmente tem um efeito, e inclusive as formas de controlar, que a gente vai ver no outro módulo, são parecidas também, controle da respiração, meditação, etc. São várias coisas, né? Mas tudo tem a ver com o viés comportamental, né? Vou ver que é um desenvolvimento de hábitos, de coisas que a gente vai... E por isso dá para aprender, né? Dá para desenvolver. Essa é a grande sacada, né? Conhecimento é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é o entendimento, o conhecimento, né? Então é muito importante essa primeira abordagem. Antes mesmo de você usar as ferramentas disponíveis, você tem que entender o processo, porque o uso da ferramenta ele vai estar atrelado à compreensão do processo. Então não adianta eu ter, por exemplo, uma ferramenta mecânica repetitiva, assim, por exemplo, um exercício respiratório, ele pode até ajudar, né, uma técnica de respiração, tudo, mas ela não está atingindo no nível da raiz do problema, né? Ela tá funcionando como mais um substituto, né? É um comprimidinho. Eu estou tomando um diazepam, um remédio, um calmante, um tranquilizante que momentaneamente ele resolveu a situação. Resolveu naqueles minutos que está fazendo efeito o remédio, mas ele não resolveu de forma definitiva, né? Então tem esses dois aspectos. Tem os aspectos que são ferramentas temporárias, momentâneas, que são auxiliares, ferramentas auxiliares, que são, às vezes elas são necessárias, né? Numa fase grave do estresse, numa situação, é necessário você usar essas ferramentas também. Mas a ferramenta mais importante é aquela relacionada à informação, né? Eu tenho que ter a informação correta do processo que está acontecendo, e saber que eu sou o único que pode atuar naquilo, né? Porque, assim, normalmente a gente vai buscar ajuda e a ajuda dos outros ela é muito limitada nesses aspectos internos, porque é o meu universo interno. A situação de estresse ela não é a mesma para todos, né? Não é a mesma coisa que desencadeia estresse para todo mundo. Então, para cada pessoa, uma situação é pessoal, única, intransferível, né? E eu tenho que ter essa
né? Se eu não fizer para mim mesmo, ninguém vai fazer. Né? Ninguém, porque até o próprio psiquiatra tem os problemas dele, que ele tem que resolver. Né? Então ele pode me sinalizar, ele pode me apontar, mas que esse trilhar interno é o indivíduo que vai ter que fazer. Né? E esse conhecimento vai ser vital, né, nesse processo todo. Então, podemos resumir assim, que tem duas mensagens aí subliminais. Uma delas seria que, primeiro, é importante, por ter sucesso em qualquer iniciativa, que se entenda a relevância do tema, né? Uhum. Tanto por parte do trabalhador, né, o indivíduo, né, que vai sofrer os efeitos, como também o empresário, né, entender que essa é uma questão importante que merece uma ação firme, né? De controle, né? E a outra coisa que você falou é a questão do poder interior, né? O poder de introversão. Quer dizer, o trabalhador, no caso, se apoderar daquilo, ter esse olhar interno, né? Para poder trabalhar todos os outros poderes que estão aí, né? E talvez uma forma realmente possa ser nessa proposta que a gente está justificando aí. Na parte de sensibilização, de demonstrar relevância e tal, entra aquelas ações lúdicas, né, que a gente vai falar no próximo módulo. E na parte de ferramentas, desenvolver esse poder de introversão, que é o primeiro dos poderes, as técnicas que você defende, né, que já tem feito lá alguns trabalhos lá na Brahma Kumari, etc. Quer finalizar com algum outro comentário? Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? Que, assim, a parte do entendimento, do conhecimento, ela pode ser trabalhada através de conscientização, né? De relevância, a pessoa sentir que aquilo faz parte da realidade dela, né? Aquela situação é real, ela está presente, e ela pode ser potencialmente prejudicial. Então, esse reconhecimento é muito importante. E a técnica de dramatização, ela é muito mais... Ela é ótima porque ela vai trazer aquela gravação daquela ideia fica mais viva, né, na memória, né? Então ela vai produzir uma memória maior do que uma imagem, do que simplesmente um conhecimento textual, teórico, né? Ele vai trazer para o campo da emoção, né? E vai trazer para o contexto da realidade dele, né? Então ele vai presenciar uma dramatização, uma situação que ele vive na realidade. Ele vai se colocar naquela cena, né? Cada telespectador, ou cada indivíduo que está ali na plateia assistindo uma dramatização, ele vai se colocar naquela situação, que é o exemplo, né? Que está sendo exemplificado ali. Então aquilo tem é muito mais forte, né? A memorização e a ligação daquilo com a realidade dele. Então isso é um trabalho, vai ter um efeito importante, né? E aí a partir daí o efeito, as outras ferramentas, a ferramenta de meditação, a ferramenta de técnicas de relaxamento, outras, né? Outras técnicas que podem ser utilizadas. A gente já deu uma antecipada aqui de algumas coisas que a gente vai, na verdade,
contextualizar e tratar no próximo módulo, né? Talvez tenha um terceiro para fazer o arremate total. Mas, só para dar uma ideia, são recursos, né, que a gente vai estar propondo para o desenvolvimento da resiliência. Né? Então, entra técnicas de dramatização, né? Uma dramatização teatral, e técnicas relacionadas à meditação, entre outras coisas também poderão ser feitas. Mas isso tudo é tema para uma outra conversa. Então...